Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Coisas Melhores. A essa altura, você já sabe que nessa semana o tema da nossa lição está trabalhando sobre a loucura que era, ou que foi apresentada aqui pelo autor da carta aos Hebreus, que estava sendo vivida por algumas pessoas do seu tempo, que por causa das circunstâncias, por causa das perseguições que estavam sofrendo por terem aceitado a Jesus, por causa da própria separação que haviam experimentado em relação aos seus próprios patrícios. Estamos falando aqui de judeus que haviam aceitado a Cristo Jesus e que agora estavam sendo perseguidos por isso. Alguns deles haviam perdido seus bens, outros haviam sido colocados na prisão e agora estavam voltando para a velha vida sem Cristo Jesus, mesmo que embasada dentro do contexto do judaísmo, mas os sacrifícios sem Cristo Jesus não significavam nada. Até o presente momento, até a lição de ontem, nós tivemos aqui a oportunidade de poder perceber a base de argumentação em cima daquilo que seria a loucura de escolher um outro caminho que não fosse o caminho de Jesus. Hoje, entretanto, os textos que vão aparecer aqui, principalmente os versículos 6 a 12 do capítulo 6, vão trabalhar uma outra ideia. O público-alvo agora se modifica. O autor da carta agora se dirige especificamente àqueles que permaneceram fiéis a Deus. Aqueles que estavam enfrentando as dificuldades, os problemas, mas fiéis a Cristo Jesus. Cristo continuava sendo o seu Senhor, o seu Salvador, ele continuava sendo o sacrifício, o sangue da aliança que perdoa definitivamente os pecados, era o sangue de Cristo. O sacerdote que ministrava diariamente diante deles, diante do santuário celestial, era Cristo Jesus. O sumo sacerdote que oferecia o sangue da aliança para definitivamente resolver o problema do pecado, era Cristo Jesus. Ele agora manda um recado para eles. Ele diz assim: olha, tudo bem, está perfeito o que vocês estão fazendo. Jesus é o Senhor e Salvador de vocês. Mas quando Cristo Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador, existe um desdobramento desse processo de salvação. O sentimento daquele que foi salvo, o sentimento daquele que sabe que Cristo Jesus, através da graça, através do perdão, está ministrando em favor dele no santuário celestial, o indivíduo que compreende isso, ele vai sempre andar um passo a mais, ou vai andar uma segunda milha. Ele vai viver a lei de amor do Senhor Jesus. E nessa lei de amor, assim como Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e foi até a morte de cruz. Assumiu a natureza humana não como uma roupa que ele pudesse vestir e depois simplesmente tirar e descartar, mas ele tornou-se um de nós para sempre. Ele agora vai trabalhar a ideia de que aqueles que permaneceram fiéis em Jesus, eles deveriam olhar para os seus irmãos e irmãs que estavam sofrendo, que também estavam sendo fiéis a Deus, e que estavam lá na prisão, que estavam na miséria, porque haviam perdido absolutamente tudo, que estavam tentando sobreviver, por terem sido fiéis a Deus, estavam agora sofrendo. Ele estava dizendo: demonstrem a eles o mesmo amor que Cristo Jesus demonstrou para com vocês. Um dos princípios mais fantásticos do Evangelho de Cristo Jesus é de que quando você se entrega a Ele, você sente a graça de Cristo te perdoando, não porque você mereça, mas porque Cristo, ele nos ama. Uma vez que esse processo aconteça, uma vez que você sabe que Cristo Jesus, todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias do ano, todos os anos, ele está diante do Pai, intercedendo por nós, ele está fazendo o processo de perdão dos nossos pecados, julgando a nossa causa, defendendo a nossa causa, porque ele é ao mesmo tempo juiz e advogado de defesa. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que ele nos leva até o Pai e nós somos adotados como filhos. Entendemos que o Espírito de Deus, a partir desse momento, começa a viver em nós. Quantos dons preciosos! Tudo pela graça,
tudo pelo amor de Deus, quando somos tocados pela graça. Então agora essa graça é manifestada para aqueles que estão à nossa volta em atitudes de amor. O apóstolo João, ele já no finalzinho da sua vida, já um idoso, o último dos apóstolos vivos, enquanto vai escrever a sua primeira carta, ele vai dizer: filhinhos, amem-se uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aliás, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como você pode dizer que ama a Deus e que experimentou o amor de Deus se você não consegue amar ao seu próximo? E como você pode amar ao seu próximo? Demonstrando esse amor através de atitudes. Tiago, irmão de Cristo Jesus, quando vai escrever a sua famosa carta, que está registrada aqui no Novo Testamento, ele vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta, e que o amor sem atitudes não é amor, são palavras vazias. Nessa perspectiva, o que vai ser trabalhado nessa altura da carta aos Hebreus são todos esses conceitos. Se você permaneceu fiel a Cristo, se você se mantém firme com Ele, então demonstre que você reconhece essa graça agindo na sua vida. De que forma? Demonstrando de forma prática o amor para aqueles que estão à sua volta e que precisam desse amor demonstrado através de atitudes. Nesse dia, eu gostaria de fazer um desafio especial a você. Olhe com mais atenção à sua volta. Olhe com mais atenção à sua volta. E você vai encontrar muitas pessoas que talvez estão precisando apenas de um gesto de amor e de atenção. Deixa eu contar para você como foi que, ainda no dia de ontem, eu vivi isso. O dia foi muito intenso, eu saí muito cedo de casa, estava organizando algumas coisas por causa de um campuri de desbravadores que a gente vai estar fazendo aqui na Associação Paulistana. Fomos até Jaguariúna, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, próximo a Campinas, para poder resolver algumas coisas, conversar com algumas autoridades ali da cidade. Depois fomos até o Parque do Peão, dali de Jaguariúna, que é onde o evento vai estar acontecendo, para podermos resolver algumas coisas. Eu sei que esse processo acabou se estendendo muito, e já era perto de 4 horas da tarde. Eu estava com muita fome, não tinha tido a possibilidade de poder comer nada durante o dia. Parei num lugar para poder comer alguma coisa. Eu confesso a vocês que eu estava com muita fome. Quando eu cheguei, quando estacionei o carro e entrei, bom, nessa altura você não pode escolher muita coisa, você vai comer aquilo que tem, né, à disposição. Num lugar que ainda estava aberto, nós paramos para poder comer alguma coisa, e quando estava entrando, eu só conseguia pensar em encontrar qualquer coisa que desse para poder mastigar e saciar ali a minha sede e a minha fome, quando uma senhora me procurou e disse assim: eu estou com muita fome e eu estou aqui com os meus filhos e a gente precisava muito de uma ajuda. Eu confesso que naquele primeiro momento eu pensei comigo: desde as 5 da manhã que eu estou fora de casa, não consegui comer nada de manhã cedo, não consegui comer nada na hora do almoço. Eu ainda tenho muita coisa para poder resolver. Aliás, o dia de ontem eu fui terminar por volta das 11h30 da noite. Que eu consegui tomar um banho. Quando me deitei, já era 00:30, mais ou menos, estava muito cansado. Mas naquele momento eu olhei para aquela senhora e disse: eu preciso resolver o meu problema. Eu confesso que a graça de Cristo e as bênçãos que Ele tinha derramado sobre mim naquele dia vieram à minha mente, e eu pensei: gente, eu não tenho agora como deixar de demonstrar amor para com essa senhora. E eu tive que parar e socorrer aquela senhora para que então eu pudesse resolver o meu problema. Quando você entende o tamanho da bênção, o tamanho do amor demonstrado por Deus através da sua graça todos os dias, é impossível olhar para aqueles que estão sofrendo à nossa volta e fechar os olhos. É isso que o autor da carta aos Hebreus, ele vai mostrar para a gente. Eu queria que hoje você pedisse a Deus para que você mantivesse seus olhos abertos, para poder enxergar aquelas pessoas que estão à sua volta e demonstrar a elas um pouquinho da graça e misericórdia, de amor, que você recebeu da parte de Deus. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a manter os nossos olhos bem abertos para podermos ver isso.
Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que a tua graça, a tua misericórdia são maiores que a nossa capacidade de fazer bobagem. Nos colocamos nas suas mãos pedindo que nos ajude hoje a vivermos esse amor na prática. Pois em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?